O prédio não possuía porteiro para vê-la chorar. Atravessou rapidamente o hall, batendo as portas que havia entre o elevador e a calçada. Assim que pisou na rua, esfregou os olhos molhados com a manga da jaqueta, borrando seu rosto de maquiagem. O dia estava começando a esquentar, mas ela se agarrava na jaqueta fechada, ainda soluçando. Depois de uma noite longa, sua visão turva demorou um pouco para se acostumar com a luminosidade daquela manhã de domingo em São Paulo. Era janeiro e havia apenas algumas pessoas sendo arrastadas por seus cachorros na Frecaneca. Aturdida, parou na calçada molhada sem saber para onde ir. Estava há apenas um dia na capital, exilada do marasmo do interior. Para piorar, sua enxaqueca dava sinais de vida a cada vez que o sol alcançava seus olhos através das folhas de uma árvore. Abertos os olhos, reconquistado o foco, viu algo entre seus pés. Um fio branco de lã se confundia com os laços de sua bota de couro, comprada especialmente para a viagem. Agachou-se com o joelho no chão e levantou o fio consigo. O cordão fez uma enorme parábola ao ser erguido e ela percebeu que estava todo esticado. Olhou para os dois lados sem conseguir ver a ponta. Seu primeiro palpite era que o novelo havia ficado preso e estava sendo perdido, metro a metro, por alguém que o estava carregando. Ficou lá por um tempo, olhando de esquina a esquina, decidindo se seguia o próprio caminho ou o do fio. Escolheu ir à direita, porque era nessa mão que segurava o objeto. Gasto e um pouco sujo, o barbante não era novo. À medida que foi andando, sentia entre seus dedos diversos remendos, unindo pedaços que variavam de alguns centímetros a vários metros. Seu caminho descia a rua e fazia curva para a esquerda. Mesmo forçando a visão, não conseguiu ver o fim do fio. Talvez fosse melhor ir atrás da outra ponta, mas a ideia de passar novamente pela frente do prédio sem porteiro não era agradável. Foi seguindo seu caminho sem olhar para trás. No meio da quadra, o fio estava enrolado no pé de um banco. Foi atravessado pela rua e foi novamente enrolado em uma árvore antiga e mal podada, antes de seguir o seu rumo. Isso deixava claro que havia uma intenção no desenrolar e que alguém tentava preservar a integridade do fio, sem deixá-lo solto por uma distância muito longa. Ela acelerou o passo na velocidade de sua curiosidade. Virou à direita e se deparou com a descida majestosa da Rua Augusta. O fio, depois de mais alguns remendos, agora tinha um tom azul claro e se estendia até onde se podia ver. Não é possível. Quantos metros tem um novelo? Quanto custou aquela brincadeira? A Augusta, essa ela conhecia da noite anterior, já estava mais movimentada. Diminuiu um pouco o ritmo ao descer, acompanhando o fio com zelo para não romper seu único elo com aquela cidade. O barbante, civilizadamente, atravessava na faixa de pedestre. Enquanto esperava para atravessar, passou pela sua cabeça a possibilidade do fio não levar a lugar nenhum. Ele poderia estar dando voltas nos quarteirões até levá-la de volta ao prédio. Ou pior ainda, poderia simplesmente acabar no meio do nada, relegando a ela as conclusões do mistério. Da cidade de onde vinha, tão longe quanto se podia estar dentro do estado de São Paulo, nada parecido acontecia e os fios de lã se limitavam a fazer blusas e cobertores. Aqui, absurdos e banalidades dividem a mesma calçada. Seu caminho virou à primeira esquerda para uma subida onde um grupo de velhos jogava dominó em uma mesa de plástico vermelha. Aparentemente, nenhum deles reparou no fio a seus pés. Afastou-se ao máximo da cena, até sentir o limite da maleabilidade da lã. Não foi o suficiente, no entanto, para não ter sua saia medida e as tatuagens que saíam dela apreciadas por diversos pares de olhos. Ao ver a maquiagem borrada, um deles perguntou: "Está tudo bem, querida?" As palavras eram doces, mas o tom da voz soou mais como um convite lascivo do que uma oferta de ajuda. Todos riram e ela correu fechando o zíper da jaqueta até o final. A rua molhada pela chuva da madrugada subia cruel e escorregadia. Ela escorregou uma vez e caiu na segunda. Ouviu risadas com tosse. Tirou as botas, amarrou uma a outra pelo cadarço e de pendurou o par ao redor do pescoço. Os pés descalços, acostumados à terra, reagem bem à textura do asfalto, e ela subiu com mais agilidade. No fim da quadra, o fio virou a garota à esquerda para uma rua tranquila de prédios elegantes. Bem próximo da esquina, deu de encontro com um vira-lata, grande como um touro. Ele estava fazendo xixi em uma árvore onde o fio de lã estava enrolado. Aos gritos, ela correu em sua direção.
O animal, carente pela rua, confundiu a bronca com brincadeira e reagiu à altura. Ele mordeu o fio e pulou de alegria, enrolando-se inteiro, enquanto ela se esforçava para enxotá-lo. Do lado de dentro de um portão, o segurança do prédio viu uma garota com botas penduradas no pescoço gritando com o cachorro. "Sai daqui, nóia!" gritou o homem de terno. Ele chegou mais perto e chutou a areia de uma construção na direção do animal, que saiu em disparada. A garota agradeceu, recolhendo o fio. "Eu falei para sair daqui, nóia! Xô!" Mais assustada que o cachorro, ela seguiu seu rumo. Quem, em seu lugar, saberia como lidar com esta situação? Sob os olhos de alguns moradores que saíram nas janelas, ela deu graças a Deus por virar a primeira direita em uma padaria que cheirava a pão na chapa. A atmosfera dessa rua era mais simples e acolhedora. Na porta da padaria havia uma amostra grátis de bolo de fubá que ela repetiu 2 vezes. Com um pequeno pedaço na mão, continuou o percurso enquanto pensava o quanto São Paulo é esquizofrênica, com esquinas de personalidades tão diferentes dentro do próprio bairro. Com raras exceções, e essa rua não era uma delas, não há padronização de estilo, altura ou função dos estabelecimentos. Inferninhos fazem muro com casas de família de um lado e bancos 24 horas do outro. Com seu olhar forasteiro, identificou no caos apenas uma ligação entre as estruturas: o picho. O picho é a cara de São Paulo, uma vez que é o único elemento presente em todos os cantos. Ele não reconhece barreiras, muito menos permissão. A frase que começa no muro, atravessa o portão de aço e finaliza na janela de vidro, desobedecendo regras urbanas e gramaticais. Arrastada pelo fio azul, igual aos velhinhos com seus cachorros na frecaneca, ela seguiu contemplativa. Prestou atenção no picho indecifrável, nas árvores mal aparadas e nos calçados pendurados na rede elétrica. Até que encontrou na vitrine espelhada de um estabelecimento sua própria imagem. Viu seus olhos escorridos de preto, o cabelo bagunçado e a bota pendurada em seu pescoço. A lã sem peso caiu em câmera lenta da sua mão. Sentiu-se invadida pelo labirinto. Aterrorizada, desvencilhou-se da bota, apertou com força o cabelo na cabeça e tirou a jaqueta. Com a blusa preta que trazia por baixo, esfregou o rosto limpando-se o quanto pôde, revelando um sutiã quebrado por baixo. Encarou com seriedade seu reflexo e prometeu a ele que nunca mais deixaria ser invadida. A voz dentro de sua cabeça aqueceu e a mandou seguir seu rumo. Deixou o fio no chão e passou a segui-lo apenas com os olhos para que pudesse ir mais rápido. A cada remendo, mais azul a fibra se tornava. Não sabia quanto faltava para encontrar o final, mas sentia que algo se aproximava. Aquela rua culminou em uma avenida bem grande, lotada e indiferente à calma de janeiro. Com tantos carros passando, a lã foi amarrada no pé de um poste e atravessou a rua. Do outro lado, o fio beirou um muro bem extenso. No meio do quarteirão, para sua surpresa, o fio entrou em um portão. Ela olhou para cima, leu cemitério. Correu para dentro. 2 minutos se passaram e muita coisa aconteceu. A garota encontrou o fim do novelo amarrado a uma lápide. As escassas nuvens do céu de verão resolveram descarregar um pouco de seu peso, e na outra extremidade do fio, um senhor parou para descansar. A combinação de chuva e sol matutino traz uma carga nostálgica que a São Paulo contemporânea não conseguiu extinguir. Nesta atmosfera áurea, a garota corre para fora do recinto, atravessa a avenida movimentada, passa o picho, suas botas, a padaria, o segurança, os velhos jogando dominó e a Rua Augusta. A lã branca ainda estava lá, em frente ao prédio da Frei Caneca, e o porteiro inexistente perdeu de vê-la chorar novamente. Ela passou correndo, sem olhar para cima. Seus olhos pertenciam ao fio e somente a ele. Com atenção dedicada, viu a lã branca se tornar amarela e então ouro. Não sabia muito bem onde estava, até que chegou em uma praça de onde se podia ver o fundo das colunas vermelhas do MASP. Lá, em um banco ao lado de uma escadaria, encontrou um senhor de idade de costas para o vale. Ele trazia uma mochila de nylon envelhecida, abarrotada de novelos antigos. Com as mãos trêmulas, tinha dificuldade em atar um fio de lã ao outro. Quando se aproximou, a chuva já havia parado e o sol começava a arder. Ele demorou alguns segundos para notá-la.
Levantou o rosto nonagenário e viu, através do olhar embaçado, a jovem de cara lavada e lágrimas no limiar dos olhos. Tremendo, com dificuldade de fala, ele se levantou perguntando: "Tá tudo bem, querida?" Desta vez, a doçura das palavras concordou com o tom da voz, e ela, mais acostumada ao toque do que gostaria, rebentou em choro abraçada ao velho. Ele, há muito desacostumado ao toque, não reagiu. Ela não sabe quanto durou o abraço. O tempo suficiente para o tempo parar, provavelmente. Quando recobrou os sentidos, o velho tentava acalmá-la, balbuciando algo. Soluçou mais algumas vezes, beijou a face do velho e do elástico da saia, junto ao quadril, tirou uma rosa branca. Beijou as pétalas e lhe ofereceu. Ele olhou atônito aquela flor com pedaços de lã azul presos nos espinhos. 15 minutos atrás, do cemitério da Consolação, a garota trouxe uma das 7 rosas que encontrou amarradas com barbante a uma lápide escrita Agnes, 1920-2010. Ele abriu um sorriso trêmulo e sereno com a boca e olhos. Ela o abraçou novamente e foi correspondida. Em dado momento, o velho separou o corpo da garota e alcançou a mochila. De lá, retirou um novelo de lã verde e rosa. Amarrou a lã no pulso da jovem e saiu mancando pela escadaria abaixo, com seus 2 fios de memória para puxar.